Minasan, konnichiwa, Oteki-san desu. Kyoa, estamos aqui em Shinjuku, no Japão, a convite da Live in Japan para conhecer o suporte da Amigo, que é o suporte para brasileiros que estão vindo do Brasil sem conhecer nada do Japão e vão poder contar com esse suporte para se organizar melhor, saber fazer as coisas. Inclusive, foi a Amigo que fez o agendamento daquele táxi que a gente veio, que eu mostrei no vídeo anterior, e hoje vamos conhecer um pouco dos serviços que eles prestam. Vamos comigo! Essa empresa, Amigo, oferece um suporte ao intercambista que vai lá para o Japão pela Live in Japan, que inclusive você pode ir também clicando no primeiro link aqui da descrição. E esse suporte é muito importante, principalmente para a parte burocrática de quando você chega lá, que é super complicada de fazer e quando você chega você não está dominando o japonês fluentemente. Eu tô aqui no escritório da Amigo, junto com a Iwasaki Anna-san. Sim. Konnichiwa. Konnichiwa. E ela vai explicar pra gente como funciona o suporte da Amigo e o que exatamente eles fazem, porque é uma dúvida que eu tenho como intercambista, porque acredito que a parte burocrática deve ser muito difícil aqui. Sim. Se já é difícil no Brasil, imagina não entendendo e dominando o idioma. Você pode me explicar o que você faz? Assim que o estudante chega do intercâmbio, tem várias burocracias que precisam ser feitas no Japão. Quando você chega, você vai receber o seu cartãozinho, né? O Zairyu Card. Zairyu Card. Que é um cartão com a sua foto, como se fosse a sua identidade no Japão, né? Tem a sua fotinho, tem a sua informação do seu tipo de visto, no caso de estudantes, né? Para os intercambistas. E geralmente ele tem o seu endereço, né? Onde você vai morar. Mas quando você chega na imigração, esse endereço ainda não está lá. Você precisa ir na prefeitura fazer o registro do seu endereço. E é lá que acontecem as burocracias mais complicadas. Você vai precisar registrar o seu endereço, você vai precisar registrar no seguro-saúde do Japão, né? E você também vai precisar registrar na pensão do Japão, o sistema de pensão, né? E são essas as três maiores burocracias que precisa ser tudo escrito em japonês, né? Dependendo da prefeitura. Claro que em Tóquio, eles estão acostumados com estrangeiros, tem muitos intercambistas aqui, mas se, por exemplo, um estudante escolher morar numa área mais afastada, pode ser que lá eles não tenham esse suporte. Então aí que entra eu e o Gino-san, né, para estar dando essa ajuda. Olha, você vai ter que ir nessa área, fazer tal coisa, preencher tal informação. A gente tenta dar todo o suporte necessário online. Mas, para casos especiais, vamos dizer que o estudante está tendo uma dificuldade muito grande, a gente pode marcar um dia para ir na prefeitura com o estudante para ter certeza que toda essa burocracia está sendo feita direitinho, né? Acho que os 3 primeiros meses são os mais difíceis, né? Para a pessoa se adaptar, a área que ele está morando, como usar o trem, como ir para a escola, os horários e regras assim que não são escritas no papel, mas que são as regras assim culturais japonesas, né? Então muito dessas dúvidas, né? A gente tá ali para dar um suporte do dia a dia, uma pergunta, às vezes tem uma emergência de hospital, essas coisas assim, a gente fica no telefone ajudando. Enfim, já ajudamos com um pouco de tudo. Então, a gente está aqui realmente para que a pessoa possa estar se sentindo confortável, né, de vir para o Japão sozinho, sem família, sem amigos, né, sabendo que vai ter alguém aqui para dar um apoio caso necessário. Inclusive, quando eu cheguei aqui no Japão, eu peguei o táxi, Sim. que é aquele flat fee, né? Sim, sim. Que foi com o suporte da Amigo e fez Sim. muita diferença, Sim. porque eu pensei, vou chegar lá, eu pego o metrô, e aí eu chego, né? Não, fez muita diferença. Ainda mais com mala, com um monte de coisa, então, enfim. Uma coisa é você procurar na internet, né? Como chegar de Narita para Narararara. Outra coisa é você saber como que é. Exatamente. E até dentro do aeroporto, porque é ônibus, é trem, é táxi, N opções ali que você pode ter. E quando você chega lá no vamos ver naquela hora, né? Dá meio que um branco assim, né? Então eu acho que essa parte de ter já alguém esperando ali para você com seu nome, Com a assim, plaquinha. olha só. E é um momento muito gostoso.
Você chega num país, assim, vê alguém com seu nome, você fala, isso é muito chique. Já dá um alívio, né? Ohara Nihongo Gakuin, que é uma escola de japonês que é onde os intercambistas vêm pela Live in Japan para poder estudar japonês aqui, e a gente vai conhecer como que é essa escola, como que funciona o curso e como que você faz aprender japonês da melhor forma aqui. Antes de ir para o Japão, você se prepara com um cursinho de aproximadamente 200 horas de japonês para quando você chegar lá aprender sim do beabá o japonês, porém é bom ter uma noção porque todas as aulas são em japonês, então você aprende ou aprende. Lá na Ohara eu fui recebido pela professora Tanabe. A Tanabe é uma japonesa que também sabe um pouco de português porque ela viveu um ano no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu falei pra ela, quando eu tô no Japão eu sinto que eu tô em casa. E ela falou, e quando eu tô no Brasil eu também sinto que eu tô em casa. Essa mulher é maluca! Meu nome é Tanabe. Olá, prazer. A Tanabe-san tava dizendo que ela assistiu os meus vídeos Sim. e que ela reconheceu o vídeo do Faustão falando em japonês, né? E você já morou no Brasil? Sim, eu morei no ano e eu assisti Faustão no domingo para aprender português. Seu vídeo é bom, é engraçado. Arigatou gozaimasu. すごい日本語が上手ですね。Oh, arigatou. Ganbarimasu. Portugal mo jouzu desu. Tô aprendendo ainda. Atashimo. A gente começou do topo do prédio da escola e foi descendo os andares. O primeiro lugar que a gente foi o terraço, que é igualzinho àqueles cenários de anime onde tem confissão de amor ou tem briga de delinquente, igualzinho de anime mesmo. Foi muito gostoso ir lá e ter uma vista linda assim. A gente vai conhecer uma das salas de aula aqui. ここで、入学式とか、あとオリエンテーションみんなをします。Aqui cabem 80 alunos, né? Já consigo me imaginar tendo uma aula aqui e aprendendo a falar japonês da melhor forma. A duração do curso é de aproximadamente 2 anos, mas se você tem um nível um pouco mais avançado, já um conhecimento de japonês, você pode tentar fazer o de 1 ano para ver como você se sai e tal. Mas eu acredito que o ideal seja fazer do beabá mesmo para aprender tudo do zero, porque você pode achar que sabe de uma coisa que tá incluso no básico e você na verdade não sabe. Eu fui só para conhecer a escola, mas eu queria viver sim um pouquinho da experiência de ser um estudante que veio do Brasil para estudar no Japão. はい、今日は新しい学生がいますので紹介します。これさんお願いします。はじめまして、私の名前はウォルスです。ブレジルから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Como a escola é para intercambistas do mundo inteiro, você encontra várias pessoas de culturas diferentes e a escola é preparada para isso também. Por exemplo, tem uma sala só de reza para os muçulmanos. Como tem pessoas do mundo todo aqui também, deve ser muito doido conviver com várias culturas diferentes, né? Mas é muito legal, tipo, você se enriquece de conhecimento e de culturas de todos os lados, né? Você tá aprendendo japonês, mas você tá conhecendo pessoas do mundo inteiro aqui. Outra sala que eu conheci que eu gostei muito é a sala de cultura japonesa, onde você aprende sobre costumes, como por exemplo, a cerimônia do chá, ou até como você vestir o yukata da forma correta. E aqui muito importante é que você não entra nesses lugares usando tênis, né? Você deixa os tênis ali do lado de fora, né? Isso já é da cultura mesmo. Tá escrito aqui? Hibi. これ口実 todo dia is bom. Ah, todos os dias são bons. São bons. Hibi kore kojitsu. E é verdade, todos os dias são bons. E isso de aprender a vestir o yukata é bastante importante, porque a gente foi vestir o kimono quando a gente foi em Asakusa e a gente precisou penamos um pouquinho para conseguir vestir. Ah, tem as portas aqui também onde correr. É bem tradicional aqui, olha. Com todas as coisas que são usadas nessas aulas, né?
Essa é a almofada que o pessoal fica em cima, né? No horário que eu fui lá, a escola tava cheia, mas a gente não podia gravar os alunos assim por conta da privacidade, que é uma coisa muito séria no Japão, mas eu consegui dar uma espiada em uma das turmas que era mais avançada já, de N1 e N2, que são os níveis mais avançados de japonês, e o professor até brincou com a gente ali através do vidro da porta, era super bem humorado e deu até vontade de ter aula de japonês com ele. É uma outra sala, né, pra poder vir, estudar e tal. E uma coisa que eu vejo aqui é que o pessoal geralmente tá com um MacBook e tal, porque aqui no Japão pra comprar MacBook, comprar eletrônicos no geral é bem mais barato, né, então é meio que chega a ser um material, assim, que você provavelmente vai adquirir quando estiver estudando aqui. E a vista aqui é muito bonita, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que bonito. Dá uma estudadinha aqui de tarde. Na Ohara, assim como em outras escolas, eles te direcionam, conversam com você, tiram dúvidas, apresentam lugares para você fazer a sua faculdade que você tem interesse depois de se formar em japonês. Por exemplo, eles têm parceria com uma escola técnica de dublagem, que é dos seiyus, que fazem as vozes originais dos animes. Eu fiquei muito interessado. ロシアの学生が、ここの学校卒業して声優の勉強しに行って今年卒業予定ですね。Eu tenho muita vontade de fazer também aqui no Japão, né? Claro, quando eu tiver um domínio muito bom da língua, mas para dublar também, fazer a voz original em japonês, né? E essa escola aqui, ela dá esse aconselhamento e esse direcionamento, né, para os alunos daqui que se formam em japonês para cursar uma escola técnica e continuar no Japão, e tem vários caminhos, né? De todos os tipos. Essa aqui é a sala dos professores. Quando os estudantes tiverem algum problema, alguma coisa que quiserem falar com os professores, eles vêm aqui para falar com os professores, né? 失礼しますって言いますね、入ると。失礼します。失礼します。こんにちは。 Eu também conheci a biblioteca de lá, que tem um acervo bem legal, principalmente de mangás, que é uma forma divertida e mais familiar para você treinar o seu japonês, né, praticar. Aqui é a biblioteca e claro que tem bastante mangá para ler também, né? Oh, que kaishi! Quanto tempo eu não vejo esse mangá. Mas também tem livros romance, né, que já é uma leitura um pouco mais avançada, que eu ainda não consigo acompanhar, e tinha até Harry Potter lá. Por último, a gente conheceu mais sobre a recepção, que foi onde eu entrei, mas ainda não tinha visto muitas coisas, e lá tem um mural com 3 partes principais. Aqui na recepção tem 3 áreas, né, nesse mural aqui, que uma é dos avisos aqui da escola, né, com as informações e tudo mais. Aqui tá o mural de arubaito, que é o trabalho de meio período que o intercambista pode fazer, né? Que não é um trabalho de full time, né? É um part-time job, que é o arubaito. E aqui tem as vagas, olha. Tem, por exemplo, aqui uma vaga do McDonald's, olha. É perfeito para você poder praticar o japonês, né? Já que você vai estar estudando, mas não praticar só na escola e só no seu dia a dia, mas praticar também no trabalho com atendimento ao público você vai. E aqui é um quadro de parabenização dos alunos que saíram daqui e foram para as escolas técnicas depois, né? E tem todo tipo de escola aqui. O nome da escola técnica e o nome da pessoa, né? 日本語がわからないと、まず携帯電話の契約とか、あとは区役所に行って何か手続きをするとか、アルバイトを探すとか、そういうことがとても難しいと思います。学校の中は先生や私がサポートしますが、学校の外のことは自分たちでしなければいけないので、ちょっと大変だと思います。そういう時のためにリビングジャパンのスタッフの方が手伝ってくれる、そうですね、ようになってますね。日本の文化が好きで来た人は日本語がわからなくても、それこそ漫画読んだりアニメを見たり映画を見に行ったり、そういう自分の好きなことを日本でたくさん楽しんでいるなと思います。で、そういう自分の好きな楽しいことがあると授業も楽しい。授業で日本語ができるようになると好きなことがどんどん分かるようになるから、喋れなくても日本に好きなことがあるとと
ってもいいかなと思いますね。 A Ana-san hoje trabalha no suporte da Amigo, mas eu fiquei curioso para saber como foi quando ela foi para o Japão, numa época que a internet não era popularizada, e ela foi sozinha, planejando daqui do Brasil e caiu lá do nada. E eu queria saber como que foi essa experiência dela chegando no Japão sem nenhum suporte e a diferença que o suporte que ela presta hoje faz para as pessoas. Quando eu vim, nem o Google Maps funcionava direito, então eu tinha que já procurar tudo lá do Brasil, imprimir as rotas de trem, imprimir o mapa de onde que eu tinha que ir, na minha escola, e tudo manual, papel, um monte de papel para cá, para lá. Se me perdia, tinha que ir na Convini para ver um mapa, que eles têm um mapa da área grande, para eu saber me situar. Muita pesquisa. Foram meses e meses de preparação que eu fiz, só pesquisando como ir de tal lugar para tal lugar, qual burocracia fazer. Foi um prazer conhecer a Ohara Nihongo Gakuin e conhecer a Ana também, da Amigo. Eu quero agradecer muito a Live in Japan por essa oportunidade e lembrando que se você for brasileiro sem descendência de japonês, você também pode ir para o Japão fazer o intercâmbio de estudante e aprender japonês e trabalhar no Arubaito e depois fazer uma faculdade lá. Para todas as informações é só acessar o primeiro link aqui na bio do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Dewa, madaimashou! Tchau!